Olá, meus amigos do canal, olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu cameratel. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Meus amigos, hoje nós estamos aqui para fazer uma investigação num lugar assim, tanto quanto pesado, É um lugar muito bonito, Essa casa não está habitada, não mora ninguém. A gente veio aqui para fazer a investigação, mas não mora ninguém, mas é uma casa muito bonita, Fechada, Porque por isso que ainda está conservada ainda, Olha aí o guarda-roupa bonito, aqui tudo certinho. E nesse quarto aqui a gente vai contar para vocês primeiro o que aconteceu desde o começo. Uma moça namorava o rapaz e ela queria muito, amava ele demais da conta. E ele era uma pessoa muito bem de vida, ela não, mas ele era uma pessoa bem de vida, mas não era pelo dinheiro. Ela amava ele loucamente, E ela, passado um tempo, eles namoraram há mais de um ano e ele decidiu se separar dela. Ela achava que já ele tinha outra, E muita gente falava, eu acho que ele está gostando de outra pessoa. Ela entrou em desespero por causa disso. E ela já não sabia mais o que fazer. Então ela resolveu ela foi numa pessoa que sabia fazer trabalho, e ela chegou lá e pediu para a pessoa fazer um trabalho para ele voltar para ela. Essa pessoa pediu fio de cabelo dele, pediu cueca, e ela conseguiu. Ela foi atrás e conseguiu o fio de cabelo, cueca dele e trouxe para fazer o trabalho. Levou até essa mulher e pediu para a mulher fazer o trabalho. E a mulher fez um trabalho de amarração, não sei como funciona isso. Eu estou contando o que me contaram, tá, gente? Porque eu não sei como funciona isso. Isso que era um trabalho de amarração e que ele ia voltar para ela. E ele não queria lá mais de jeito nenhum. E ele lá insistia, ela voltava lá e falava para a mulher, não vou te pagar mais porque eu já te paguei e o que eu fiquei devendo eu não vou pagar porque ele não voltou para mim ainda. E ela falou, é questão de tempo, não é assim do dia para a noite, tem que esperar. Espera um pouquinho que ele vai voltar. E esse menino ficou doente, muito doente, E ela foi visitar ele e ela foi lá e falou para a mulher, olha, eu não quero que tire a vida dele, eu quero que ele volta para mim e ele está muito doente. Ela falou que sim, faz parte, você tem que agora visitar ele, lá com ele, faz parte de tudo, mas fica tranquilo que ele vai ficar bom. E ela voltou lá, ela foi visitar ele, ela ajudou a cuidar dele, e aí ele depois que ele melhorou, ele quis voltar para ela, então ela viu que estava dando certo. Aí voltou para ela, eles continuou a namorar, E ela sempre com o pé atrás. E ela queria muito casar. Então ele falou, então a gente vai casar. E ela sempre ia nessa mulher, e a mulher disse que com os trabalhos, pediu assim umas coisas que não preciso falar aqui, um monte de coisa para fazer trabalho. Chegou a pedir para ela se tinha como ela conseguir o sangue dele. E ela falou, não tem como. Como que eu vou conseguir o sangue dele? Ela falava sempre, a mulher falava assim, é porque eu vou precisar muito disso aí dele, tá? Porque para me continuar com isso aí amarrado, eu vou precisar, do sangue dele. Aí ela se casou com ele e tudo, aí um dia ele estava cortando carne, ele cortou o dedo, ela correu, catou um lenço e amarrou no dedo dele. E depois, quando ela retirou o lenço, ela guardou e levou para ela. Ela falou, então você pode ficar tranquilo, que agora com isso aqui, ele não separa mais de você. Então, ele estava com ela através dessa amarração que a mulher estava fazendo. Isso, gente, é o que passaram para mim. Não sei se realmente isso é segura, se acontece. Para falar a verdade para vocês, isso eu não conheço. Mas eu preciso passar para vocês o que me falaram. E porque, quem já morou nessa casa e sabe, das coisas que aconteceu aqui, então
ela, quem me contou, não posso falar o nome dela, que ela falou, não quero me envolver nisso. Mas aquela casa é assombrada e é uma casa muito bonita, tá lá vazia, ninguém mora por causa disso. E eu comprei aquela casa achando que eu podia, né, morar ali numa casa tão linda, peguei num preço bom, mas não consigo morar lá e nem consigo vender. É muito esquisito isso. E ela continuou fazendo isso, esse trabalho de amarração. Esse homem estava vivendo com ela. Depois ele falou para ela que ele sentia um vazio muito grande, que ele queria ir embora, largar ela, mas não conseguia. Ele tentava largar dela, mas não conseguia de jeito nenhum. E aí ele começou a se enfesar com ela. Tipo assim, ele não conseguia separar dela, mas ficava com outras mulheres. E ela corria lá na mulher, e a mulher falava assim, já não consigo fazer mais nada, já está fora do meu alcance, o que eu tinha que fazer eu já fiz. E aí ele começou a agredir ela, entendeu? Agredir ela, ele tinha uma raiva dela, e tinha raiva e ficava com ela, mas depois ele sentia vazio, dizia que tinha uma coisa errada aqui. Então eles brigavam muito, acabavam se machucando e queria entender o que estava acontecendo. E ela sempre correndo nessa mulher, e a mulher falando, já não consigo mais, né? Ele fugiu do meu alcance o que ele está fazendo, porque ele estava batendo nela, entendeu? Estava violando, né, ela. Então ele estava já numa situação com ela que ele não queria ficar, mas tinha que ficar. Não queria ficar, mas tinha que ficar. E um dia ele estava muito nervoso mesmo com ela, e ela também já estava nervosa com ele, porque ele estava estressado e não queria ela, mas queria, ele não entendia aquilo, né? Porque ele sentia o vazio. Precisava ficar com ela, mas sentia o vazio. Não era aquilo que ele queria. Então era uma coisa horrível que ele sentia. Ele começou a sentir desespero, pavor, pânico, e não sabia o que era. E ela não estava nem aí, ela corria lá para a mulher fazer mais trabalho, né? Então ele estava ficando atormentado, e disse que um dia ele chegou, tinha bebeu muito, deitou na cama e não suportou aquela agonia que ele estava, sabe? Ele começou a dar uma agonia muito grande nele, e ele rapidamente, ela foi falar com ele, ele já não conversou mais com ela. Ele veio a óbito, veio a falecer. Ela entrou em pânico, né? Correu atrás da mulher, depois culpou a mulher, daí contou para os outros que tinha feito, ponhou culpa nessa mulher, queria processar essa mulher, porque ela falou que não queria fazer isso com ele, queria que ela vivesse do lado, mas ele estava ficando violento, estava quebrando as coisas, estava ficando atormentado, e até que esse dia ele bebeu muito, e parece que a bebida não fez bem para ele, porque como ele tinha pressão alta, outros fatores que ele tinha, acabou provocando aí o desencarne dele. E quando ela entrou no quarto, que ela percebeu que ele não estava mais entre nós, que ali ele já havia falecido, ela enlouqueceu. E ela começou a pôr a culpa nessa mulher. Fizeram o velório dele, tudo, né? E ela também não conseguiu mais ficar na casa, porque daí ela herdou aqui a casa, herdou as coisas dele, que era bem de vida, né? Onde o pai dele tinha ajudado ele a construir a empresa, ajudado a construir a casa, a fazer de tudo. Mas aí ela percebeu que ele estava sem vida e ela herdou tudo isso, mas não conseguiu morar mais na casa. Porque diz ela que toda vez que ela entrava no quarto, ela via ele deitado na cama do mesmo jeitinho, sem vida. Aí ela falou, nessa casa não dá para mim ficar. Então ela vendeu para ir embora daqui. Só que ela processou a mulher, disse que deu um rolo danado, porque ela falou que foi a mulher que fez isso com ele. Mas aí, perante a justiça, a mulher trabalha no trabalho dela lá. Ela procurou fazer esse trabalho. E ela não tem esse poder de fazer isso, né? Diz que ela não tem esse poder dela. Ela não foi lá e colocou uma na cabeça dele, ela não fez isso. Aí ela contou que ela pedia para amarrar, ela tinha amiga dela que ela contava tudo, e a amiga dela sempre falava para ela, não faça isso, tem que ficar porque ama você, não porque está amarrado em você, isso é perigoso. Ela disse que cansou de falar para ela,
Mas ela estava com a cabeça virada, ela estava com a cabeça assim que ela não enxergava mais nada na frente dela. E ele, da maneira que ele faleceu aqui, como ela sempre diz que via ele deitado aqui, quando ela vendeu a casa, essa mulher que ficou sabendo de tudo que aconteceu, que ela processou a mulher porque ela havia pedido para a mulher fazer a amarração, mas não fazer isso, provocar o desencarne dele. Só que a mulher não provocou o desencarne, ele ficou atormentado com tudo aquilo, entendeu? E ele tinha problema de pressão alta, tinha outras coisas, começou a entrar em deprê, né? E acabava descontando nela. Mesmo assim, ela não queria separar dele, mesmo apanhando, mesmo tudo isso, porque ela sabia que era consequência do que ela estava fazendo. Porque ela colocou dentro do casamento dela uma coisa errada, que era fazer aquilo na marra. Ela mesmo contou que a mulher falou que ia mandar o capiroto para cuidar dela. Capiroto, para mim é o demônio, né? Mas muitos até cultua, né? Essas coisas que eu não tenho nada a ver com isso, com religião nenhuma. Mas ela colocou uma coisa ruim, né? Que eu não, é o que falaram para mim, para cuidar do casamento dela. E ela, sabendo disso, ela já deveria ter saído fora. Porque quando você coloca algo ruim para cuidar do seu casamento, não vai dar certo. Ela perdeu ele. E perdeu para sempre. Porque ele veio a falecer. E ele também, por não crer, né, que Deus pudesse libertar ele, e até falava que ninguém fazia nada por ele, nem Deus, porque ele estava sofrendo, ele veio a óbito. Gente, da maneira que me contaram, né, não sei como funciona tudo isso, e eu fiquei assim, assustada com isso, né? Será que tinha o poder de fazer isso? Será que... Não sei. Mas o importante aqui é que a gente veio fazer essa investigação nessa casa, uma casa linda, maravilhosa, uma casa nova, né? Isso já tem aí quase 20 anos que aconteceu tudo isso. Mas a casa é linda, tá intacta, tá tudo bonito aqui. Mas é porque tem quem cuida, né? Mas não consegue morar ninguém. Então é por isso que a gente está aqui hoje. Mas na verdade a gente quer ajudar o espírito, não estamos aqui para julgar, mas sim para ajudar. Nós vamos passar o K2 e assim que der presença, como ela disse, eu senti realmente que tem. E quero falar para vocês que hoje eu tô sem colete, gente, porque o calor tá demais. E eu andei fazendo umas investigações esses dias, passei mal, porque o colete esquenta demais. E parece que ia dar um infarto em mim. Então resolvi hoje fazer, tá calor, eu fazer sem o colete, pra mim, porque o colete, a gente não tá numa área de mata, de perigo, né? Então eu posso fazer sem o colete. E por causa do calor, tá bom? Tá muito calor aqui. Então vamos passar o K2, tá bom? Se você é novo no canal e ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações. Me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, que Deus transforme tudo em bênção, tudo aquilo que vocês têm nos ajudado, Deus transforme em bênção na vida de vocês, tá? Cada like, cada comentário e cada compartilhamento, porque ajuda o canal a ir mais longe, a crescer e levar, né, os vídeos de aprendizado para muita gente que precisa, tá bom? Vamos ligar o K2? Quero falar para vocês que estão perguntando da minha prima, gente. Ela continua em tratamento, então ela, para andar, ela precisa de ajuda, né? Ela tá andando, mas ela precisa de ajuda. Ela tá no tratamento, né? Caiu o cabelo, ela tinha um cabelo muito bonito, mas o cabelo não importa, né, gente? O importante é a saúde. E ela tá sendo muito forte, eu tô assim muito admirada. Então vamos continuar firme na oração para que dê tudo certo para ela, né? A gente confia que vai dar tudo certo. É uma felicidade, assim mesmo ela passando mal, ela vê a filhinha dela ali perto dela, é emocionante. Vamos passar o K2.
Toda vez que eu falo assim, é muito difícil. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é, ó, deu um sinalzinho, deu? Não é para afrontar. Nós queremos ajudar. Aqui, gente, é muito bonito, né? Mas, infelizmente, uma casa assim que de muito sofrimento, tudo muito bonito. E aqui foi o lugar, né, gente, que ele foi encontrado, por isso que a gente está aqui no quarto, tá? Vamos, ó, deu sinal e a gente já vai pegar os aparelhos. Pegar os aparelhos? Deu sinal, vamos pegar os aparelhos e já foi lançado. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim. E a voz de homem. Você pode dizer o seu nome para nós? Pode falar seu nome? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o Anjo, a mentora, para lhe ajudar. Fala o seu nome para nós, para a gente se comunicar. Davi. Davi, você é o rapaz que faleceu nessa casa? Você era dono dessa casa e você veio a falecer nessa casa? Com pânico, com pavor, pelo menos é o que passaram para nós. Ah, é você mesmo, você é o espírito desse rapaz. Muita gente fala que essa casa é assombrada, né? Então eu acredito que não é assim que eu falo, assombração, assombrada, como o povo fala. É um espírito precisando de ajuda. E como você aceitou nossa ajuda, então você assombra a casa, como o povo fala, né? Não é assim que eu falo, mas o povo fala que assombra a casa é com um pedido de ajuda? É. Sinto muito da maneira que você faleceu, né? Porque disse que você estava com depressão, estava com pânico, estava com a pressão alta, estava muito mal, né? E nesse dia você bebeu bastante, não podia beber, né? Porque a gente sabe, né? Que não pode, quem tem pressão alta não pode beber. E você bebeu muito e estava muito, muito apavorado. Chegou até empurrar a sua esposa, agredi-la, né? E depois entrou pro quarto, ficou trancado dentro do quarto, né? E veio a óbito. Você teve uma crise de pânico, uma crise assim. É isso mesmo que passaram para nós? É isso que aconteceu com você? Isso. Entendi. Davi, a sua esposa, quando você se separou dela, que vocês ainda eram solteiro, ela mesma contou, ela mesma foi na mulher, ela foi na justiça, ela foi para uma mulher para fazer trabalhos para você amarrar o seu casamento com ela. Você sabia disso? Que ela fazia isso com você? Não. O que você sentia por ela? Ela fazia essas coisas para você. O que você sentia por ela? Raiva. Ah, você tinha raiva dela. Você não entendia por quê? Não. É verdade que você chegou ao ponto de agredir ela?
isso aconteceu. E você não conseguia se separar dela? Porque se você tinha raiva dela, deveria ter se separado dela. Não consegui. Ah, você não conseguia se separar dela. Você acha, era ela que não deixava você se separar dela? Não. O que você acha que... Por que você não conseguia se separar dela? Se você sabia, o que você sentia, se você puder falar para nós o porquê que você não conseguia se separar dela. Força maior? Uma força maior, eu creio, né? Que seja uma força maior que a sua, que não deixava você ir embora. Então era o coisa ruim, porque diz que ela mandou uma coisa ruim para segurar o casamento de vocês. Você chegou a ver alguma coisa assim que você achava que... Porque eles disseram que você estava louco, estava com um monte de coisa, entendeu? Que acabava fazendo isso com ela, acabava agredindo, acabava... Você via alguma coisa? Aqui no quarto? Você quer dizer? Ele falou aqui, né? Aqui. Então você via alguma coisa aqui no quarto? Se era aqui, né? Era. E o que você via? Você pode descrever para mim? Desculpa perguntar, tá? Eu sei que é muito difícil para o espírito falar. Mas o que você via? Alguma coisa você via, se você puder descrever para mim entender? Ele. Você via ele. Ele quem? Desculpa na insistência. Queria saber se... Ele quem você via? O coisa ruim? Não. Misericórdia. Diabo, falou. Você via dentro do seu quarto. Então era por isso que eles falavam que você enlouquecia, que você acabava ficando louco aqui dentro. E você não conseguia ir embora, né? Porque se você via essa coisa ruim, era para você ir embora. Só que você não conseguia. Alguma coisa te segurava. Isso. Alguma coisa segurava ele. Porque no trabalho que ela fez, ela colocou essa coisa ruim para... Diz que era para proteger, mas não era para proteger, né? É difícil isso, é duro, né? E se você não acreditava, diz que você dizia assim que Deus não gostava de você, deixava tudo isso acontecer com você, mas você chegou a orar, a pedir a guarda dele? Não. Hoje que você está desencarnado, você acredita que Deus podia ter livrado você disso? Sim. Hoje você acredita, né, que Ele podia ter te livrado. E você nem sabia o que estava acontecendo, mas você tinha essa visão de que tinha uma coisa ruim aqui que estava atormentando você, o seu casamento, tá? Porque a sua esposa pediu isso e ela achava que estaria protegida e que você nunca ia separar dela. Você não conseguiu separar dela.
Mas ela também não conseguiu ter você. Por quê? Porque ela fez esse trabalho para amarrar, então você não amou ela, você acabou ficando com ela porque alguma coisa amarrava você ali, mas amor mesmo você não teve por ela. Você chegou a amar ela? Depois do casamento aí, você chegou a amar ela? Você Não sei. Ele não sabe, gente. Olha pra ver você ver, ele não sabe. Eu acho que é porque você não sabia, você não consegue entender se era amor ou se era essa coisa que amarrava você nela. Mas o importante aqui, a gente veio para ajudar você. Esse é o mais importante para nós, tá bom? E você disse que sim, que aceita ajuda. Você consegue perdoar o que ela fez para você? Tudo isso, esse trabalho, essas coisas, você consegue perdoar? Sim. Isso é que é importante, tá? Perdoar. E também pedir perdão. Você quer pedir perdão? para nós. Para Deus. E se arrepender das coisas erradas que você fez. Você se arrepende de ter falado, né, que Deus não gostava de você? Você se arrepende? É muito importante se arrepender. Fico muito feliz, tá? Então eu vou deixar para você um copo d'água e uma vela. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão. É só um símbolo. Posso deixar? Então a gente vai deixar, tá bom? Você consegue ver a luz do anjo da mentora ao nosso lado? Eu vi. Ah, que maravilha. Então, são eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vem para ajudar, só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Tá bom? Segue seu caminho em paz e nós vamos pegar a água e a vela para você, tá bom? Ok. Nós que agradecemos. Segue seu caminho, Davi. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Davi, tadinho, ele estava aqui sofrendo. Então, que acho que esse problema da casa que eles falam que é assombrado, acabou, né? Porque ele vai ser encaminhado, vai sair do sofrimento e nós vamos orar por ele. Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Davi, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora nos orientar, né? Se o Davi conseguiu fazer a passagem, com todo respeito, mentora. Sim. Sim. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus o abençoe e que Deus abençoe vocês.